Estamos no ano de 2050. Uma junta de historiadores continua debruçada sobre o longínquo e estranho ano de 2020. A cada semana, um membro dessa equipe precisa ser retirado e enviado para uma quarentena rigorosa para descontaminação espiritual, de tão pesado que é o trabalho. Mas a junta é abnegada e está avançando no fronte da chamada arqueologia cultural, já tendo alcançado, inclusive, a certeza científica de que 2020 significou, na curva evolutiva da humanidade, o pico de disseminação das falsas éticas. Se deu ali, em 2020, segundo esses estudos, praticamente uma hecatombe moralista, fundada na hipocrisia. Barra pesada, resumiu um dos cientistas envolvidos nesse trabalho, da junta, que pediu para não ser identificado. Bom, o trabalho corre em sigilo total, mas nós conseguimos o vazamento do rascunho de uma primeira súmula sobre essa falsa ética que explodiu em 2020. E a gente divulga aqui agora com exclusividade. Ponto 1. Os próximos 15 dias serão decisivos no enfrentamento do coronavírus. Esse alerta enigmático foi captado em discursos de governadores brasileiros, tanto em abril quanto em julho de 2020, levando os pesquisadores de hoje, 2050, a hipótese bastante provável de que no ano em estudo, 2020, o tempo era contado de outra forma, num sistema em que cada dia podia levar 3 meses, ou mais, dependendo da região do país e do partido do governador. Tudo muito complexo. Ponto 2. Se puder, fique em casa. Essa foi a frase que mais intrigou os historiadores. Como aparentemente era uma recomendação para barrar uma epidemia, eles não conseguem entender o que acontecia na versão "se não puder", né? O slogan era "se puder, fique em casa", se não puder. Isso porque tem pouquíssimos registros nesse levantamento que eles fizeram de slogans ou palavras de ordem para quem saía de casa. E tem muitos registros de aglomerações em transporte sem nenhuma ação disciplinadora do Estado, que, por outro lado, o Estado, né, as forças do Estado, algemavam e batiam em mulher sozinha na praia ou na praça. Era tudo muito estranho nessa época. Ponto 3. Use máscara em casa. Por incrível que possa parecer, tinha ser humano em 2020 que se sentia e se dizia ético ao tentar empurrar o Estado para patrulhar o interior de residências, em busca de quem não estivesse usando máscara, fingindo que assim bloqueariam o contágio do coronavírus e salvariam vidas. Bom, os pesquisadores notaram também que esses mesmos personagens se diziam democratas e diziam amar a democracia. E também queriam que alguém fechado sozinho no seu próprio carro, sem máscara, fosse considerado genocida em potencial. Os historiadores estão tipificando esse fenômeno antropológico como complexo de Zorro. Ponto 4. Dane-se a economia. Bom, com uma habilidade retórica impressionante, os fundamentalistas da seita da Terra Parada, que era a corrente mística dominante em 2020, faziam milhões de pessoas acreditarem que os que não seguissem a cartilha deles eram criaturas desumanas e só pensavam em dinheiro. Hoje se sabe que morreu mais gente de asfixia social do que de coronavírus, mas na época a Ordem Unida, para parar o mundo como se isso fosse um seguro de vida, era praticamente inquestionável. Alguns historiadores estão comparando esse tabu com aquele da Terra como centro do universo, que também deu muita briga e demorou a cair. Ponto 5. Conclusão preliminar da Junta de Historiadores. O ano de 2020 foi o pico dos hipócritas. Uma elite intelectual que se apresentava como libertária levou ao extremo seu expediente malandro
de viver patrulhando os outros para proteger a si mesma, numa espécie de jardim das delícias burguesas, também conhecido na época como curralzinho VIP. Com a epidemia, eles foram tão longe no lockdown mental que em dado momento só não era expulso do clube quem inserisse em todas as suas mensagens, todas as suas declarações e manifestações a ideia de prisão. Os historiadores de 2050, de hoje, portanto, estão convictos de que 2020 foi o ano mais reacionário da história e que dificilmente um fenômeno desse tipo voltará a atingir a humanidade de forma tão obscura. Salve Deus. Sou de vós. Amalfisdade em amorigins da Arado. Pois cedo no meu nós fomos se fiziki. Era outro chaduranos sai já mona wilf. Sniviu em meu de que justi vão com o top de hoje. Das na eu conheci meu do gel da outro. Moazir é de ação sabe finamos é o saral que eu vocês do já sempre eu vocês do nesse assim e bulco o sul cheira uma nossa nem momdade Wat nem moad al o nojão luat morfi aí me deu bivuins lá o moco caiano desceu que me fez grupo de silêncio já nem de sempre chama vamos me saber jeito dos na luta vive na lamchinha de peixes uma era de sua ovelha era trabalho um pouco mais mas uau ele nem esquilemo este ao piso do pipo eu fiquei viu de não eu daí eu tinha um jet hana milher moazul com isso não e a caroma de guerra não foi nem mais sai vindo dos na sumo carreta dele não o bate se não era com outro daí eu tinha nós chegamos nem mais para dois vídeos que são suficientes no moará para daí não ia lá bem andamos vivendo o que ó isso sei que fez já moi home que dá assistiu por aí engenho faz né para se não música de ruta aí como é se lhe da lista cá em si isso onde que já desde que eu sempre já olhei muito já nem vi eu não sei nem meu que me o cara aí da rapaz da dessa filha ainda não fio senão não ser criar o terra dele vamos aí meu não quer assim está o knop o roses do scalp o moco já o loper na meu não sei na que fica não tirou daí outro ai sim eu me deixo sonas da são que seu frachar me sorrar por para personalizar da chefe igual oi ele nem mais ser como dará mal em si estar como um existe já não sei se nem sei que mas não há tão cheio das excepções daí fui a vossas olivando o roco já não com irá e pelo mim segue no gif chamo nas os serviços únicos que chumi se desejo de ruir new a lur tapar cuidar tio a roupiado na to o que é existe nesses que níveis de namoro sem esse era passar por vir miro mas aqui era que chamamos o cheiro no vai essa não era de mundo para aí sarpa no era para inizos helumi e estabi va mejoar da tudo só fechando da tudo da luz do rubi da tudo do dano precisa uma samuines está opcionado nesse não sarei meu lugar de Jesus nenhum medo aqui assim que ainda hoje vai lá pôs na gol X mas ich nicht mehr da will sich sich muss ich mit
ik hoop ze. Hij doet man is daar niet. Hij doet bestaan goals. Hij doet man is. Mas revendo isso não fez bem, ninguém só com jeito. Aí, me diz bem morar rabar. Nossa, nem vou pegar morar os names nem era pão. Estou daí do tizu o grito nizam bizar foi fazer. Sag ni ich hey du bist. Schau du noch. Skelp mocht doen bedoel. Oh, dan hebben we de stap die. Zie je, dan was je het dan niet met sjamo. Zeem zeer dat wel eens goed is. Ja, dat is niet. Ja, maar het is zo. Maar verdoos de dat nog werk mee doen. Zie je, zo. Doe zie je nou niet. Was wel voor net zo bestel. Ja. Dat nou ook misschien zo dat ik zeg zo. Nou veel. Zie je, zo dus illusie nog weer. Bijna nog twee. Zo dan heb ik dus goed zien. Dat ik of snaam je het hele se. Ik ben er ook goed mee met meer films geweest. Zit nog eens die niet zo soort zo. Moet nog. Ja, de resolutie. Rauga. Ik go verschnissen. Snivim zo nu is doorgeschikt. Ja, zo afgezet. Hierbos. Hallo moes. Rijmer bams. Een jong schouw. Nee, maar dat was zo mooi. Soms zo'n jam. Dat wil je zien. Heel goed labarno. Так, не десь он рабочий пик. Ну, уже для барцев, что его взять не сюда у музей. Да, за это. Визир копия на даднув. Чилера умеем так и амушнем, как штаб шлют физиономис. Шнифеем жодный. И лявидис. Шекштез софшат. Он сами месяц. Хуйбу. Жадный нам вода вишкуловый. В хукан. Хук бифинги шнифеем жодный. Фиш не сазай треса. Визур не даст но и даже пару духовой жилойка, да машад шнорфун, да сновати, да ганд байт нужазам, лабардой тазек мотыш, вау ты випшим осани бят нокшидер, за уроги я найт не рав камар пдажи, да решки эсэс спифих эсэ друмай муна месседака, шнифи бжуды, уна уярчи и ухмын жинолу виргос, да сурбедом шнёкшидо, да идёт шнит ножаму. Dat mij ook niet zo in zo, dus nou, onze met.